Fala galera, hoje eu queria trazer para vocês um tema que ele incomoda muita gente, né? Muita gente pergunta como fazer, muita gente tem dúvida nesse tema, que é a criação de carteiras, beleza? A criação de carteiras de investimento. Como é que eu tenho que dividir a minha carteira de investimento? Como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter de renda fixa? Será que eu não preciso ter renda fixa? Como é que eu monto uma carteira, né? Então, lembrando, antes de mais nada, que isso não é uma recomendação de investimento, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, beleza? Eu só vou levantar aqui alguns tópicos, alguns temas, ou algumas perguntas, na verdade, que são interessantes na hora que a gente está compondo uma carteira de investimentos, beleza? A gente tem que pensar que uma carteira de investimentos ela tem que ser diversificada. Mas diversificar não quer dizer você comprar todos os fundos que estão listados na bolsa, uma cota de cada um. Não é isso. Diversificar é você ter estratégia na hora de montar uma carteira. E hoje eu vou mostrar para vocês as principais estratégias, beleza? Então, você tem que responder 3 perguntas quando você está querendo montar uma carteira, né? A primeira pergunta que você tem que fazer, que vai definir toda a cara da sua carteira, é se você é uma pessoa arrojada ou uma pessoa conservadora. E aí tem o teste lá que você tem que fazer toda vez que você faz a conta numa corretora, né? Que vai te dar isso, se você é arrojado, conservador ou moderado, né? Que não precisa ser 8 ou 80, né, gente? Mas basicamente as perguntas mais interessantes quando você vai estar definindo o seu tipo de perfil de investidor são as seguintes. Você gosta de assumir riscos? Ou, perguntando isso de um outro jeito, né? Se você perder 50% do seu patrimônio amanhã, você dorme bem? Se você dormir bem com isso, então você é um cara arrojado. Se você não dormir bem com isso, você está mais pro lado conservador, beleza? Por quê? Todo investimento, gente, até os investimentos mais conservadores, eles têm um risco. Mas é óbvio que quanto maior a sua chance de retorno, menor é esse risco. Então, sempre tem risco, mas tem como a gente mitigar esse risco, beleza? E aí, a crença popular, né, diz que a pessoa mais arrojada ela tem que ir para a renda variável, enquanto a pessoa mais conservadora tem que ir para a renda fixa. E será que isso é verdade? Bom, eu tendo a achar que isso é uma grande besteira, tá? Você pode ser muito conservador na renda variável e muito arrojado na renda fixa. Tem produto para todo mundo, galera. Não adianta você ter uma carteira de renda fixa achando que ela é super conservadora e ela tá cheia de CRI, CRA, debenture lá dentro. Então, é possível você ser arrojado na renda fixa, beleza? E é possível você ser conservador na renda variável, investindo só em ações e fundos extremamente sólidos, beleza? Então, o meu perfil de investimento, por exemplo, é mais um perfil conservador, mas a maior parte do meu patrimônio está hoje em renda variável. Então, não tem essa questão de arrojado para renda variável e conservador para renda fixa, beleza? É importante que você tenha, sim, os dois tipos de renda na sua carteira, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? Outra coisa que você tem que entender é o seu tempo de retorno. Você está investindo para longo prazo ou para curto prazo? Geralmente a resposta das pessoas aqui é longo prazo, galera, mas vocês têm que entender que quando você fala de investimento, longo prazo é uma coisa maior que 5 anos, tá? Se você acha que é longo prazo e está pensando em 2, 3 anos, não, você está pensando em curto prazo, beleza? Quando a gente fala de tempo de retorno de investimento, principalmente em renda variável, gente, a gente está falando de mais de 5 anos ali, né? Então tem um parâmetro que mede muito bem isso, né? Que é o ROI. E ele basicamente ajuda você a determinar quantos anos vai levar para você recuperar aquele dinheiro que você está colocando dentro da empresa, beleza? E outro fator muito importante, talvez seja a pergunta mais importante aqui, é qual é o objetivo da sua carteira? E aí a gente tem 3 grandes grupos, né? A gente tem a galera que já tem um patrimônio interessante e aí quer proteger esse patrimônio. A gente tem a galera que quer aumentar o patrimônio, quer multiplicar o patrimônio. Esse segundo grupo é o que mais tem que tomar cuidado, tá? Porque esse grupo é muito suscetível a querer aumentar esse patrimônio rápido e a bolsa não é um lugar onde você vai multiplicar seu patrimônio rapidamente. Se você tentar fazer isso, provavelmente você vai perder dinheiro, tá? A gente pode sim multiplicar o patrimônio através de investimentos. Isso é possível, mas isso leva tempo. A gente está falando de multiplicação de patrimônio.
não de multiplicação rápida de patrimônio. Beleza? Tenham isso em mente. O que vai te tornar rico, aumentar o seu rendimento, aumentar o seu patrimônio, é o seu trabalho. Beleza? A longo prazo, a bolsa pode potencializar esse dinheiro que você colocou ali. Mas é um processo lento. Beleza? E acho que o maior grupo aqui, quem mais tem na bolsa, é gente em busca de renda passiva, né? Em busca da geração de renda através de investimentos. Então, esse é um outro grande grupo aqui que tem esse objetivo dentro da Bolsa de Valores, dentro do mundo dos investimentos, tá? Não só da Bolsa, que aqui eu também vou falar de renda fixa. E aí eu vou mostrar aqui 3 exemplos de carteira com uma ressalva, pessoal. O meu canal, ele fala majoritariamente de renda variável. Por quê? Porque eu coloquei meus robôs para monitorar a renda variável. Beleza? Ela é o foco aqui do meu canal. Só que a minha carteira, obviamente, ela tem renda fixa também. Eu acho que é importante a gente ter renda fixa dentro da carteira. Primeiro, por uma questão de segurança. Segundo, por uma questão de diversificação. Beleza? A gente tem momentos em que a renda fixa está explodindo e a renda variável está lá embaixo. Tem momentos que isso inverte, tem momentos que equilibra. Então, para você não ficar mal em nenhum momento, é interessante que você tenha renda fixa na sua carteira também. Beleza? Então, não é porque o meu canal fala de renda variável que eu sou contra a renda fixa, de maneira nenhuma, tá legal? Dito isso, vamos para esse perfil aqui, que é um cara conservador, focado em longo prazo e focado em proteção de patrimônio, beleza? Para essa pessoa aqui, faz mais sentido ela ter a maior parte do patrimônio em renda fixa. E não qualquer renda fixa. Faz muito sentido ela ter o patrimônio atrelado em títulos atrelados ao IPCA. Beleza? Por quê? Porque fatalmente a gente tem inflação. Isso é histórico do Brasil. A gente sempre teve períodos de inflação e sempre terá. É inerente à nossa economia. Então, esses rendimentos que são do tipo IPCA+, eles são muito interessantes, porque eles protegem da inflação e ainda pagam um pouquinho a mais, que dá mais uma rentabilidade. Então, aqui, por exemplo, você tem 80% da grana do patrimônio da pessoa em renda fixa, com 50% desse valor, né, sendo em IPCA+. E aqui uma ressalva, pessoal. Essa pessoa conservadora, essa persona, né, conservadora, ela tem que buscar investimentos de renda fixa que são protegidos pelo FGC. Porque não adianta nada eu ter uma carteira na renda fixa com investimentos que não são protegidos pelo FGC, e compensa mais você ir para renda variável mesmo. Você pode ter um retorno maior, né? Risco por risco. Acho que a renda variável é até mais segura do que alguns investimentos de renda fixa que existem por aí, tá? Não caia na falácia de achar que renda fixa é fácil, tá? Tem muitos investimentos na renda fixa que são pegadinha aí, beleza, gente? Bom, mas esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar de composição de carteira. E a composição de carteira dessa pessoa estaria também 20% em renda variável, mais especificamente em fundos imobiliários, né? Por que fundos imobiliários? Porque eles têm uma variação que costuma ser menor do que a variação de ações, para cima e para baixo, beleza? E também, quando você tem um fundo imobiliário de tijolo, ele já está ali, por ele ser uma construção, né? A inflação vai acontecer, mas vai valorizar o preço desse imóvel também. Então, um fundo imobiliário, ele tende a ser corrigido pela inflação, coisa que não é garantido que vai acontecer com uma ação, beleza? Então, por isso, esses 20% de renda variável fica em fundos imobiliários. Lembrando, gente, fundos imobiliários diversificados, né? Não adianta ter só aquele fundo imobiliário específico, beleza? Bom, segundo exemplo, moderado longo prazo para geração de renda. Então, esse cara aqui, essa persona, já pode dividir a renda dele em 50% renda fixa, 50% renda variável, beleza? E em renda fixa, sempre, de novo, buscar investimentos que são protegidos pelo FGC,
Esse é o seu porto seguro. Se der algum problema muito grande, você ainda tem a metade do seu patrimônio protegido ali, beleza? E os outros 50 em renda variável, de novo, sempre buscando fundos imobiliários diversificados, inclusive entre setores, tá? Não adianta ter só fundo de shopping, por exemplo, 2020 que nos diga, né? E também coloca aqui algum investimento em ações perenes, tá? Ações de setores que estão aí desde que o mundo é mundo. Basicamente, um exemplo, né? Setor bancário é um setor muito perene, muito interessante, que ele existe há muito tempo, beleza? E provavelmente vai continuar existindo nos próximos 2, 3 mil anos, beleza? E aí, vamos pegar um terceiro exemplo aqui, também no perfil moderado, tá? De longo prazo, focado em multiplicação de patrimônio. Essa pessoa aqui, se ela quer multiplicar o patrimônio, ela tem que estar mais na renda variável do que na renda fixa. A renda fixa é boa para manter, mas ela não é muito boa para multiplicar. Manter e proteger, né? Mas não muito boa para multiplicar. Para multiplicar, realmente, a renda variável acaba sendo aí um pouco mais interessante, beleza? Lembrando, sempre com aquele cuidado, a multiplicação ela é lenta. Tem gente que tenta multiplicar o patrimônio na renda variável e acaba dividindo, né? Mas, enfim, então o Porto Seguro aqui continua sendo a renda fixa com investimentos protegidos pela FGC, e essa carteira tem alguns fundos imobiliários, basicamente para manter ali uma questão de dividendos mensais, né? Mas majoritariamente ela é composta de ações. Por quê? Porque ações têm uma tendência de crescimento maior do que fundos imobiliários, beleza? Lembrando que essas ações, gente, elas têm que ser de boas empresas. Não adianta nada você comprar a ação de uma empresa que está mal das pernas. Ela pode te dar mais prejuízo do que lucro, e aí você acaba dividindo seu patrimônio ao invés de multiplicar, beleza? E aí que está a grande questão. Como é que a gente escolhe boas empresas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, gente? Todo mundo quer saber como fazer isso. Uma das maneiras de você fazer isso é a análise fundamentalista. Então, se você quiser entender um pouco mais como é que essa análise funciona e ver exemplos da IA em ação, né? Se inscreve no canal, deixa o like, que a gente sempre está trazendo esse tipo de conteúdo, tá legal, gente? Lembrando, não posso recomendar investimento para você, porque nenhuma ação do mundo é 100% certeza que você vai comprar e ela vai subir. Nenhuma, não existe isso, gente. A renda variável, ela varia, beleza? O próprio nome já diz, variável. Às vezes o fundamento de uma empresa tá bom hoje, ela muda de diretoria, muda de diretriz e fica terrível amanhã. Então são coisas que acontecem e fazem parte do jogo, beleza? Não existe garantia de retorno em renda variável, beleza? Entenda isso. Primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender, eu não recomendo investimento. Eu recomendo que você estude, faça a sua própria análise e tire as suas próprias conclusões, beleza? O que eu mostro aqui é a maneira como eu faço, é a maneira como a inteligência artificial faz, beleza? Então, se você gostou do vídeo, forte abraço e nos vemos no próximo.